Cultura. Complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano. É através da cultura que um grupo social define seus valores, que serão passados de geração em geração, influenciando e moldando as ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais. Ela é fruto da interação entre indivíduos e sociedades, podendo ser enxergada em padrões que influenciam cada detalhe da vivência de um povo. Para uma igreja que anseia falar com a sociedade, ser ouvida e exercer relevância no meio, compreender a cultura que nos cerca é fundamental para entender o mundo à nossa volta e sermos entendidos por ele. Deseja aprender um pouco mais sobre o assunto? Fique ligado! O programa Teólogos está só começando. Eu penso que a gente pode definir cultura como um conjunto de valores, normas, princípios, hábitos, tudo que é feito em sociedade e que é próprio do ser humano e que é passado, de um ser humano para outro através de símbolos, através de narrativas, através de todo o repertório que o ser humano construiu ao longo do tempo. Todas as pessoas pertencem a um determinado grupo cultural ou aderem a uma cultura. Não tem ninguém que viva isoladamente de uma cultura. A cultura faz parte de quem nós somos, é o que define a nossa identidade. Então a cultura a gente pode dizer é algo que é próprio do ser humano. É diferente de algo que é, por exemplo, natural. Algo que é natural é algo que, digamos assim, não é socialmente construído. Algo que é natural é algo que é dado pela natureza. Já quando a gente fala de algo que é cultural, a gente está falando de algo que diz respeito à construção humana, a mão humana está ali. Algo que não foi dado pelo universo, não foi dado pela natureza, não apareceu espontaneamente, foi construído pelo ser humano. Embora os produtos da cultura sejam extremamente visíveis e até palpáveis, existe toda uma realidade cultural que está além do que os olhos podem ver. A cultura é fruto da própria forma como enxergamos a realidade à nossa volta. E isso está enraizado na mente de cada indivíduo, tomando forma nas relações sociais que desenvolvemos. Para entender de fato o quão íntima e profunda a cultura se faz dentro de cada um de nós, existem duas ilustrações que os estudiosos gostam de dar para deixar mais claro: a cebola e o iceberg. Parece estranho, não é mesmo? Mas preste atenção, tudo irá fazer sentido. É claro que a gente pode ter uma visão da cultura como um todo. Então, a visão da cultura brasileira, por exemplo. Mas para a gente conseguir aprimorar o nosso foco, o nosso estudo, a gente precisa subdividir ela e se aprofundar. É mais ou menos como a metáfora, a gente pode dizer assim, da cebola. Então, a cebola tem várias camadas, por exemplo. A cultura, a gente pode dizer que também tem camadas, uma sobreposta à outra, camadas de linguagem. A gente precisa, digamos assim, subdividir isso aí se a gente quiser melhor analisar ela, se a gente quiser melhor compreender ela. Existe uma dimensão da cultura que é visível, sensorial, externa, que tem a ver com o comportamento e os produtos de uma cultura. Em outras palavras, tudo aquilo que você pode ver, tocar, sentir e assim por diante. E depois você tem uma outra realidade mais interna, implícita da cultura, que não fica à disposição dos nossos sentidos. Então aí a gente está falando, por exemplo, das crenças e dos valores de determinada cultura. Na cebola é como se o comportamento das pessoas estivesse os produtos da cultura na camada mais externa e depois você fosse tirando aquela pele e você fosse chegando a valores, crenças e assim por diante. O iceberg, ele tem uma lição interessante. Ele diz assim para você que a parte que você vê, na verdade, é a menor parte de uma cultura na realidade. É como aquela ponta, é só um pequeno detalhe. Então,
como a pessoa se veste, como ela fala, o cabelo, como ela penteia, enfim, todos esses aspectos que normalmente é o que a gente vê e por onde a gente julga, por onde a gente compreende a identidade das pessoas, ela não é a principal. Ela é uma pequena ponta só de algo muito maior que existe numa dimensão interior e implícita. Então a cultura é que vai definir para a gente quais são os valores norteadores de uma sociedade. O que é que uma sociedade valoriza? O que é que uma sociedade não valoriza? Se a gente acha, por exemplo, que um curso de medicina ele é importante, ele tem valor, a gente só acha isso porque existe algo que é externo a gente, a cultura, que diz que ele tem valor. Se a gente acha que um título de doutorado tem valor, a gente só acha essas coisas porque algo que é externo a gente, a cultura, diz que aquilo tem valor. A cultura também funciona ao contrário, né? O que a cultura não valoriza, geralmente as pessoas tendem também a não valorizar. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente identifica automaticamente sinais comportamentais que me dão ideia de a qual cultura ela pertence ou qual grupo cultural, social ela pertence. Às vezes a gente está familiarizado com esses sinais e às vezes não. A gente anda na rua e você olha alguém e você pensa, eu tenho que ter medo daquela pessoa porque ela é suspeita. De onde vem isso? Vem de alguns sinais que você aprendeu dentro daquele contexto cultural que eles indicam perigo para você. Mas se você está num outro lugar do mundo, é possível que você não consiga fazer essa leitura pelo comportamento das pessoas. Você vai olhar alguém e você não sabe dizer se ela é perigosa ou não pelo seu comportamento. Essa é uma dimensão externa, uma dimensão comportamental, fácil de identificar numa cultura. Há outras dimensões que não dá para você conhecer observando, olhando alguém. Você vai ter que conversar com a pessoa, passar tempo com ela para então você entender o que elas pensam sobre determinado assunto. E existe a dimensão mais profunda chamada cosmovisão que ninguém para pensar sobre isso. Eu acho que uma das grandes armadilhas que nós temos quando a gente fala sobre cultura e o Evangelho e a Bíblia é que às vezes a gente comunica alguma coisa do Evangelho focado na camada externa, no comportamento. E alguém pode até mudar o seu comportamento ou fazer de conta que mudou o comportamento para se adequar àquilo que a gente aparentemente exigiu dela, como se o Evangelho exigisse. Então a pessoa troca um pouco da sua aparência e a gente acha que consequentemente mudou toda a sua identidade, se alinhou com o Evangelho. O tempo passa e aquela pessoa vai dar sinais, então, muitas vezes, de que isso não aconteceu, que a transformação foi só superficial. E aí é onde o iceberg ensina pra gente que mudar o comportamento é uma pontinha. E o tempo e a observação mostram que o ser humano até não tem tanta dificuldade em mudar o seu comportamento, às vezes, para se adequar a um determinado contexto. Mas mudar a sua maneira de ver a realidade, suas crenças, seus valores, isso é uma mudança muito mais profunda e que vai exigir mais tempo, muitas vezes, mais dedicação e assim por diante. Mudar o comportamento e outros fatores externos de uma pessoa é mudar apenas os frutos ou as consequências de sua cultura. A conversão, porém, só ocorrerá quando de fato houver uma mudança que atinja os níveis internos que estão por trás dos valores e crenças de um indivíduo. Mas como podemos interagir com essas construções internas se não estamos familiarizados com a cultura das pessoas a quem queremos comunicar? Será que no contexto da missão da igreja basta apenas levantarmos nossa voz e começarmos a pregar? Ou existe algo negligenciado que precisamos dar mais atenção? Analisar a cultura, a sociedade, a comunidade, o entorno da igreja é indispensável para qualquer tipo de iniciativa evangelística ou missionária. Muitas vezes a preocupação principal por trás de um projeto evangelístico missionário é a capacitação dos envolvidos
em termos de domínio doutrinário ou domínio teológico, né? Domínio do conteúdo. Isso é muito importante. Mas tão importante quanto esse domínio do conteúdo, esse domínio da doutrina, é importante também se familiarizar e dominar as características e os desafios, né, do entorno, ter a compreensão do entorno, da comunidade, das demandas da sociedade em volta, das peculiaridades daquele público com o qual você vai trabalhar. Então, um dos grandes diferenciais de um trabalho bem sucedido numa igreja local, de um trabalho mal sucedido, é quando a igreja percebe que ela precisa entender aonde ela se encontra. A igreja não está num vácuo, ela está numa comunidade. Essa comunidade está dividida por indicadores sociodemográficos. É uma comunidade de baixa renda ou uma comunidade de classe média alta? É uma comunidade que tem uma presença grande de crianças, adolescentes ou de pais com crianças, ou é uma comunidade onde está presente mais aposentados de terceira idade? É uma comunidade que tem uma presença grande de negros, de estrangeiros ou não? Questões étnicas, questões regionais, tudo isso precisa ser levado em consideração. É uma comunidade que tem uma preferência por uma determinada religião? É uma comunidade de forte tradição católica? Ou uma comunidade cuja presença evangélica pentecostal é mais intensa? Nosso desafio é compartilhar o evangelho com aquelas pessoas, para que dentro dessa maneira de ver o mundo, elas se pautem pelos princípios do evangelho do reino de Deus, por essa visão que nós temos na revelação, principalmente na revelação bíblica, né? Então, na hora de eu me aproximar de um determinado grupo de pessoas, ou até uma pessoa só, é importante que, ao eu me comunicar, a minha comunicação faça sentido para ela, que ela compreenda. E talvez aqui seja um aspecto interessante, porque a gente pensa muito sobre comunicar no sentido de emitir uma mensagem. E a gente esquece que a comunicação, ela só acontece quando eu recebo agora o retorno daquela minha comunicação e o feedback ele bate com a minha intenção original. Então, quando eu sei que verdadeiramente aquela pessoa compreendeu o que eu tinha em mente na hora de me comunicar. Não é possível estabelecer projetos ou ações evangelísticas desconsiderando a realidade da onde você está inserido. A igreja não está num vácuo. Ela tem uma comunidade, essa comunidade existia antes da igreja chegar. E essa comunidade continuará caso a igreja deixe de existir. É importantíssimo que a igreja dialogue, conheça e dialogue com essa comunidade. E para isso é preciso se valer de repertório da cultura, da sociedade, de questões políticas, de questões econômicas, para você saber exatamente quais são os pontos de contato que a mensagem da igreja, a mensagem do evangelho, vai ter com aquela comunidade. Existem vários ministérios na igreja, mas às vezes você vai enfatizar, por exemplo, o ministério de crianças e adolescentes em uma determinada comunidade, porque ali existe um índice grande de delinquência juvenil. Mas às vezes você vai enfatizar o ministério da saúde, temperança e etc., porque é uma comunidade que tem uma forte presença de aposentados, de pessoas que já estão numa fase em que a saúde é uma preocupação, é a prioridade. Então, embora todos os ministérios da igreja precisam fazer parte desse ecossistema e é importante a interação entre eles, existem alguns deles em que a igreja vai ter que investir mais, porque eles são pontos de contato e de atração da igreja para a comunidade. Através desses ministérios, que respondem mais diretamente às necessidades da comunidade, é que eles vão ter o contato depois com a mensagem em sua plenitude, em sua beleza plena. Hoje, o que a gente percebe é uma sociedade altamente diversificada, diversa. E isso é efeito da globalização, com outra palavra que a gente utiliza, que é localização, que é a resposta local a esse contexto global. E isso gera pequenos grupos, tribos de pessoas na sociedade de uma forma geral, e isso é acentuado no contexto urbano. Anteriormente, a gente pensava assim,
todo mundo tem a mesma cultura, uma cultura mais ou menos homogênea. Todo mundo pensa mais ou menos igual. E no Brasil, as pessoas tinham uma rotina muito parecida realmente de vida. Não precisa ir muito longe. 35, 40 anos atrás, todo mundo saía para o trabalho num determinado contexto, voltava, assistia o mesmo jornal, na sociedade assistia novela e era aquele padrão para todo mundo. Hoje não é assim. Hoje as pessoas têm cada um seu ritmo de vida e as suas preferências e há uma diversidade muito grande. Na hora de comunicar o Evangelho com essas pessoas, é importante eu conhecer então qual é essa cultura delas, qual a cultura da sua tribo, como elas pensam, como elas agem. E não dá para assumir mais que uma pessoa tem exatamente a mesma maneira de pensar da outra, por mais que elas estejam convivendo no mesmo espaço e falem o mesmo idioma. É lógico, fica muito óbvio quando você vai para um outro país a necessidade de você conhecer aquela cultura, os costumes, os sinais, o idioma. Mas a constatação ainda mais surpreendente hoje é que mesmo dentro de um país ou de uma cidade, às vezes dentro de uma família, você vai ter essa diversidade cultural muito grande. Se eu não entendo a maneira como a pessoa se comunica, como ela pensa sobre o mundo, eu não consigo comunicar o Evangelho de uma maneira relevante para ela, que faça sentido, que ela compreenda, para que então ela possa tomar a decisão se aceita ou não aquelas proposições, aquelas crenças e assim por diante. Essa é a relevância de conhecer a cultura para a evangelização. Sem dúvidas, a contextualização é uma das maiores ferramentas que o missionário ou evangelista deve ter à sua disposição na hora de falar para diferentes públicos. Mas a contextualização só funciona quando entendemos a cultura em questão e adaptamos nossa linguagem e nossos símbolos a ela. Mas será que existe algum risco de sermos tragados para o redemoinho do pensamento humano, afastado de Deus, e nos tornarmos reféns da cultura a ponto de sermos transformados por ela e perdermos a relevância da nossa mensagem? Que postura o cristão deve ter frente à cultura? Abraçá-la de vez ou fugir dela? Um dos principais estudos acadêmicos sobre a relação do cristianismo com a cultura é o livro Cristo e Cultura, publicado originalmente em 1951, de autoria do teólogo Helmut Richard Niebuhr. Esse é um livro fascinante porque o autor, que é um erudito, ao analisar a história do cristianismo de 2 anos, os vários movimentos religiosos, teólogos, principais figuras do cristianismo, ele conseguiu mapear as diferentes posturas que em 2000 anos o cristianismo teve ao se relacionar com a cultura. E ele classificou em algumas posturas. Algumas das principais seriam a postura do cristão rejeitar a cultura, em um extremo. O outro extremo seria a postura do cristão aceitar a cultura sem filtro. E uma posição mais moderada, existem 2 posturas das que ele levantou, que seria o cristão que interage com a cultura em tensão, ora aceitando-a, ora rejeitando-a, dependendo da circunstância, dependendo do que está envolvido. E até mesmo a postura do cristão que tenta transformar a cultura na qual ele se encontra, que reconhece na cultura elementos do mal e tenta, ao interagir com ela, fazer com que ela incorpore elementos do reino, elementos de Cristo. Porque existem coisas na cultura que o evangelho realmente ele precisa, digamos assim, estar em conflito. Existe uma oposição entre a cultura e o evangelho. Então, uma cultura que engrandece demais o ser humano, diz que o valor supremo deve ser o orgulho, por exemplo, isso é algo que o evangelho certamente está em conflito. Existem outras coisas que certamente não estão em conflito. Quando num bom filme, num bom livro, né? Ou então quando na Constituição do nosso país se valoriza vida, liberdade, dignidade, o valor da vida humana, etc. Essas coisas certamente estão de acordo com o Evangelho. Isso aí não necessariamente é algo que a gente precisa ir contra. Pelo contrário, a gente pode abraçar, né? Existe
outras coisas que necessariamente elas precisam ser redimidas, né? E essa, no final das contas, é a grande visão do Evangelho sobre o mundo, né? Então, a cruz de Cristo não serve simplesmente para salvar as pessoas, por exemplo. É assim que uma visão de mundo cristã enxerga as coisas. Ela não serve simplesmente para salvar pessoas individuais, né? Mas ela serve para redimir também aspectos da cultura que foram afetados, né? Que foram afetados pelo que a gente chama de queda, né? Que foram danificados, digamos assim. E o que significa redimir? Significa voltar ao que era como no início, né? Então, pensa, por exemplo, no conceito de justiça. Esse é um conceito influenciado pela cultura. E a depender da nossa cultura, e a depender como a nossa cultura distorceu ou não esse conceito, ele precisa ser redimido. Ou então, se o conceito em si não precisa ser redimido, pelo menos a ideia de que a justiça vem em primeiro lugar, por exemplo, precisa ser redimido. A ideia do Evangelho é mais do que, digamos assim, salvar indivíduos específicos. É também redimir, de alguma forma, a cultura. Eu vejo que Cristo trabalhava também nessa perspectiva. Em alguns momentos, nós podemos observar Cristo se adequando a certas orientações, ditames, elementos da cultura, quando ele aceita se submeter a uma política de arrecadação de impostos e de taxas, né, uma política orçamentária imposta pelos romanos, quando ele se submete aos processos de juízo, né, de júri, de tribunal, quando ele indica e recomenda que pessoas curadas por ele passem pelos processos rituais típicos do sacerdócio, do templo judaico, mas ao mesmo tempo ele é um indivíduo que também rejeita elementos da cultura, quando ele critica de maneira muito intensa as regras do templo que estavam desvirtuadas do seu propósito original. Ele critica o comércio, o exagero de vendas e o desvio de funcionalidade que o templo acabou sofrendo. Ele critica fortemente. Ele critica o papel que parte da liderança judaica, através dos fariseus, saduceus, exercia sobre o povo comum. Ele dizia que havia opressão no discurso dos líderes da época. E ao mesmo tempo, em várias das suas parábolas de milagres e encontros e narrativas na Bíblia, você vê ele tentando utilizar elementos da cultura como ponto de partida para que as pessoas olhassem para lições do mundo por vir. Então, muitas vezes, Jesus usa o repertório comum, cotidiano, o chamado repertório secular, para fazer, a partir desse repertório, as pessoas produzirem reflexões espirituais e teológicas. Então Jesus se vale muitas vezes de uma linguagem rural, uma linguagem pastoril, porque esse era o cotidiano, esse era o repertório que as pessoas da época articulam. Paulo, por exemplo, já articula elementos mais cosmopolitas, mais urbanos. Ele fala de Coliseu, ele fala de Olimpíadas, ele fala de viagem, ele fala do Império Romano, ele fala de guerra, ele fala de comércio, porque boa parte dos públicos a quem ele se dirigia quando escrevia tinham um repertório mais urbano. Então veja, tanto Cristo quanto Paulo articulam repertórios seculares, seja rurais ou urbanos, mas no fundo eles partem desse repertório cotidiano, cultural, para fazer as pessoas terem reflexões espirituais e tomarem decisões espirituais. Quando olhamos para o mundo à nossa volta com as lentes bíblicas, é muito fácil observar os efeitos da queda e do pecado em tudo. Assim sendo, é elementar que se note na cultura a decadência de nossas más escolhas. Por outro lado, é na própria visão bíblica que entendemos que a fagulha da imagem divina ainda brilha em um ser humano que Deus busca redimir e restaurar. Segue-se, portanto, a lógica de que também encontramos traços da imagem de Deus na própria cultura. Seja qual for esta análise, o que podemos saber com certeza é de que cultura é algo que precisamos aprender a lidar. Pensar que é possível separar da cultura é um erro muito comum. Quando você trata a cultura como um bloco ou como um conjunto no qual você pode manipular. Você pode se afastar ou você pode
se aproximar. Quando você conceitua a cultura dessa forma, e esse é o erro que se comete, uma perspectiva muito ingênua, aí é possível você se afastar. Mas cultura não é um local físico, cultura não é uma geografia. A cultura é um conjunto de crenças, de costumes, de rituais. Cultura são todos os elementos que fazem parte do nosso cotidiano. A cultura, ela é fruto da construção do ser humano. Onde existe ser humano, existe cultura. Okay? Como o ser humano é um indivíduo que, ao mesmo tempo, reúne traços e semelhanças do caráter divino e elementos da pecaminosidade, então aquilo que o ser humano produz é, ao mesmo tempo, bom e mal, ou potencialmente bom ou potencialmente mal. Já que todos nós pertencemos a uma cultura, invariavelmente, então não há por que ter preconceitos em se tratar de cultura. O que fica como desafio para todos nós é a ideia de que todas as culturas devem estar sujeitas à revelação de Deus, ou ao Evangelho. Esse é um princípio inegociável para os cristãos. Não importa qual cultura seja, já que não existe uma cultura perfeita, sem marcas do pecado, ou uma cultura completamente demonizada, o que existe é que todas elas devem estar sujeitas ao Evangelho. E assim, o Evangelho deve entrar nelas e redimi-las e transformá-las de dentro para fora. A cultura é uma arena onde valores do reino e princípios de Satanás estão em constante colisão, e esse é o local onde nós tomamos nossas decisões, onde nós cometemos nossos erros, onde nós nos ajoelhamos perante Deus, pedindo a Ele que nos dê sabedoria para tomar melhores decisões. Então não existe como se afastar da cultura, porque nós não podemos viver no vácuo. A cultura é o ambiente onde nós estamos inseridos. E esse é um ambiente onde Deus atua. Esse é um ambiente onde também as forças do mal interagem. E cabe a nós, dentro desse contexto que nós chamamos de grande conflito, nos aproximarmos de Deus, reconhecermos nossa incapacidade, nossa limitação, e em comunhão com Ele, receber dele força e discernimento para tomar as melhores decisões, para trilhar o melhor caminho, e quando nós não conseguirmos, termos a certeza de que Cristo, com a confissão dos nossos pecados em arrependimento, nos perdoará e nos dará condições de, à semelhança dele, fazermos aquilo que é correto. Cultura é tudo aquilo que envolve o comportamento humano, seus valores morais, bem como sua produção artística e seus costumes e hábitos. Para uma missão mais efetiva no contexto de igreja, deve-se entender a cultura em que se está inserido e saber contextualizar o Evangelho sem perder a essência da mensagem. Ao invés de simplesmente rechaçar a cultura, o cristão deve enxergá-la como uma arena onde o bem e o mal estão travando a guerra pelo coração humano, e assim se posicionar do lado certo para redimi-la sempre que possível.